Kuroto era um azarado que se matava de trabalhar tanto que estava praticamente agonizando no sofá. Mas aí, a vida dele virou de cabeça para baixo quando uma deusa raposa meio maluca decidiu mimá-lo e fazer literalmente qualquer coisa para deixá-lo feliz. A história começou numa noite dessas, em que Kuroto teve que fazer hora extra para resolver um trampo que nem era responsabilidade dele. Porque, né, o cara era um frouxo completo. Enquanto trabalhava, não tinha a mínima noção de que estava liberando uma aura negativa por causa da raiva e do estresse acumulados. Essa energia sombria chamou a atenção de 3 raposas semideusas. E uma delas se voluntariou para cuidar dele. Depois que Kuroto terminou aquele trabalho maldito, foi direto para casa. Ao chegar no apartamento, quase teve um infarto ao encontrar a raposa lá dentro, cozinhando. De primeira, achou que tinha entrado no AP errado, mas depois de conferir o número e confirmar que estava no lugar certo, abriu a porta de novo só para ter certeza de que não estava pirando. A garota deu as boas-vindas com um sorriso gentil. Mas a única coisa que passava pela cabeça do Kuroto era que ter ela ali, sozinha, garantiria para ele uma vaga permanente na cadeia. Sem pensar 2 vezes, chutou ela para fora e tentou se convencer de que nada daquilo tinha acontecido. Só que quando ela simplesmente atravessou a porta feito fantasma, ele berrou, finalmente entendendo que ficar em negação não ia resolver o pepino. Ignorando completamente o choque dele e focando naquela aura sinistra, a garota raposa ofereceu a comida que tinha preparado. Foi aí que caiu a ficha de que o negócio tava estranho pra caramba. Então ele exigiu saber quem ela era e o que diabos estava fazendo ali. Ao invés de responder, ela começou a chorar. E fez uma chantagem emocional das brabas, dizendo que ia jogar a comida fora se ele não fosse comer. Pouco tempo depois que Kuroto devorou tudo e a escuridão que tinha juntado naquela noite sumiu, ele finalmente se lembrou que estava com uma completa estranha. Perguntou quem ela era de novo, e ela respondeu que era uma raposa semideusa de 800 anos chamada Senko, que tinha vindo realizar o sonho de ser uma Sugar Mommy. Kuroto achou difícil de engolir que alguém ia querer desperdiçar tempo com uma cara feia que nem a dele. Então questionou as intenções. E Senko mandou ele parar de pirar e só curtir o momento. Ela serviu um chá e, enquanto guardava a louça, Kuroto se pegou relembrando os tempos com a avó. Quando Senko voltou, aquele rabo fofo chamou a atenção dele. Aí perguntou se podia tocar, chocando ela, que não esperava que ele fosse tão culto assim. No final das contas, ela concordou. E depois de passar um tempinho admirando, Kuroto agarrou o rabo da Senko e começou a brincar com ele, sem a menor ideia de que estava ligando o motor dela. Quando terminou, o resto da escuridão tinha evaporado e ele se sentiu bem mais leve. Pediu desculpas por ter apalpado ela daquele jeito e disse que ficava mal por não conseguir retribuir todo aquele cuidado. Senko garantiu que ele não precisava retribuir nada porque tinha feito tudo por vontade própria. Além disso, disse que ele só precisava aproveitar ser mimado e pediu para ele descansar a cabeça no colo dela para receber carinho. Enquanto deitava ali e ela acariciava o cabelo dele, Kuroto foi pegando no sono e sonhou com o passado, quando foi ao templo com a avó e se perdeu. Alguém o ajudou a encontrar o caminho de volta, mas ele não viu o rosto da pessoa, só a silhueta. De repente, acordou num susto e começou a pedir desculpas por ter apagado, mas parou quando viu as orelhinhas dela se mexendo, o que lembrou ele do sonho. Antes que pudesse pensar muito nisso, Senko comentou que a aparência dele tinha melhorado bastante. Ele agradeceu e pediu para tocar no rabo dela de novo. Na manhã seguinte, quando acordou, não viu Senko no quarto e presumiu que os acontecimentos da noite anterior tinham sido só um sonho bem doido. Porém, quando Senko flutuou na direção dele e o assustou completamente, percebeu que tudo era real pra cacete. Mais tarde, enquanto se arrumava pro trabalho, Senko percebeu ele bocejando e demonstrou preocupação pela falta de sono. Kuroto garantiu que já tinha passado por isso antes e tentou ir em direção à porta, mas acidentalmente bateu na lixeira, fazendo Senko sugerir que ele ficasse em casa. Kuroto recusou porque estava na pior fase financeira da vida. Então ela ofereceu fazer um café da manhã reforçado para dar energia. Ele disse para não se incomodar, já que estava atrasado, e saiu correndo, deixando ela preocupada. No entanto, ela se recuperou rapidinho quando teve a ideia brilhante de pendurar os cobertores no sol para ajudá-lo a dormir melhor à noite. Depois disso, partiu para a ação, fazendo as tarefas domésticas e limpando a casa de cima a baixo, deixando tudo brilhando antes de preparar o jantar. Mais tarde, quando Kuroto arrastou o corpo e a alma cansados de volta para casa, foi recebido pela Senko, que colocou o jantar na mesa imediatamente. Depois que comeu, tomou banho e voltou pro quarto para pedir desculpas a Senko por deixar ela limpar aquele chiqueiro. Admitiu que se sentia mal por permitir que ela o mimasse, mas ela lembrou que era algo que queria fazer. Quando ela ofereceu esfregar as costas dele no próximo banho, percebeu que ele estava tocando a orelha e perguntou se tinha entrado água. Kuroto explicou que tinha levado uma bronca daquelas do chefe mais cedo. Então os pobres tímpanos ainda estavam se recuperando. Alcançou os cotonetes para limpar, mas Senko usou os poderes para pegá-los num passe de mágica e disse que ela limparia os ouvidos dele. Ele recusou na hora. Ela tentou convencê-lo dizendo que as habilidades de limpeza de ouvido eram tão incríveis que lords costumavam procurá-la em segredo.
mas ele continuou recusando. Vendo isso, Senko propôs um acordo. Ele deixava ela limpar os ouvidos, e em troca, ela permitiria que ele tocasse as orelhas dela. O degenerado concordou na velocidade da luz, e enquanto ela limpava os ouvidos, ele sentiu que estava no paraíso. Acabou dormindo e sonhou com uma versão mais jovem dele mesmo, com uma Senko mais jovem também. A Senko mais nova reclamou que ele não deixava ela mimá-lo. Mas ele riu e fez carinho na cabeça dela, dizendo que a presença era tudo que precisava. Nesse momento, acordou, e depois de pedir desculpas por ter apagado, perguntou a Senko se eles já tinham se encontrado antes por causa do sonho. Senko respondeu que não saberia dizer porque tinha vivido por tanto tempo que não conseguia lembrar o rosto de todos os humanos com quem interagiu. Kuroto aceitou a explicação. E então, todo animadinho, lembrou ela do acordo, algo que Senko não estava muito empolgada em cumprir. Mesmo assim, permitiu que o Senhor dos Tarados se divertisse, e instantaneamente se arrependeu quando ele se empolgou tanto que enfiou os dedos mais fundo. Senko gritou e fez ele sentir a ira dela com a ajuda do Thor. Então ele ficou de quatro e pediu desculpas humildemente pela transgressão. Depois de aceitar o pedido de desculpas, Senko mandou ele ir dormir, mas Kuroto apontou que ainda era cedo. Senko argumentou que ele precisava de 8 horas de sono para funcionar direito. Mas Kuroto chocou ela dizendo que normalmente dormia só 4 horas. Ela se recusou a desistir da campanha do sono e explicou que se ele não descansasse o suficiente, o corpo entraria em colapso. Até usou os padrões de sono dos semideuses como exemplo. Mas Kuroto rebateu que, como imortais, eles podiam se dar ao luxo de dormir feito pedra e não tinham preocupações. Além disso, contou que sofria de insônia. Então não tinha como dormir assim. Mas Senko garantiu que ele ia dormir, revelando que tinha colocado o cobertor no sol. Kuroto se animou ao ouvir isso e imediatamente pulou na cama, curtindo a sensação do cobertor quentinho e cheiroso. Agradeceu a Senko, e ela disse para não mencionar, antes de falar que também ia se deitar. No momento seguinte, ela começou a tirar a roupa. Então, como o cavalheiro que tinha completamente esquecido que era, ele virou de costas para dar privacidade. Quando ela terminou e se aconchegou feito uma gatinha, ele apagou as luzes e foi para a cama. Mesmo que o que realmente quisesse fazer fosse ser um ladrão de abraços e brincar com o rabo dela. Alguns segundos depois, os olhos dele se abriram quando caiu a ficha de que estava fazendo uma deusa dormir no chão, feito bichinho de estimação. Conscientemente, chamou Senko para perguntar se ela queria trocar de lugar, mas ficou chocado quando ela respondeu com aquelas luzinhas noturnas personalizadas flutuando ao redor. Senko explicou que as chamas eram chamadas de fogo de raposa e perguntou se ele estava tendo problemas para dormir. Kuroto respondeu que estava preocupado em deixá-la dormir no chão. Então ela pulou na cama com ele e o abraçou, já que presumiu que ele queria que dormissem juntos. Isso deixou Kuroto ainda mais alerta. Mas Senko convenceu ele de que não havia nada com que se preocupar, já que era uma adulta consentindo. Enquanto pegava no sono, ele começou a examinar as feições dela feito um tarado completo, e se viu lentamente subindo feito uma bandeira. Então, rapidamente desviou o olhar. No entanto, Senko percebeu isso e puxou a cabeça dele pro peito, antes de jogar o rabo na cabeça dele para distraí-lo do fato de que era plana feito uma tábua de passar roupa. Na manhã seguinte, Kuroto acordou se sentindo renovado para uma mesa repleta de comida. Porém, ficou meio sem graça por ter deixado Senko abraçá-lo feito um bebê. E queria correr pro escritório imediatamente. Infelizmente, Senko estava em modo mamãe total e se recusou a deixá-lo sair sem tomar café. Então, ele não teve escolha, a não ser ficar e comer. Depois da refeição, se arrumou pro trabalho e ela fez carinho na cabeça dele, desejando um bom dia. Kuroto ficou feliz pra caramba com isso e saiu pro trabalho com um sorriso no rosto enquanto se despediam. Sem que soubessem, as saudações altíssimas tinham atraído a vizinha. E ela não estava nem um pouco feliz em ser incomodada tão cedinho. Dias depois, era dia de folga do Kuroto. Então ele ensinou Senko a jogar videogame, já que a deusa era a manifestação física da velha guarda. Senko perdeu o jogo. E enquanto lamentava esse fato cruel, o cachorro no tio Kuroto lembrou ela de que tinha concordado em deixá-lo afofar o pelo se perdesse. Senko não queria isso de jeito nenhum e tentou evitá-lo. Então ele começou a persegui-la pelo apartamento e não ouviu a vizinha Yasuko tocando a campainha. A garota logo mudou para bater na porta com força, já que estava ficando impaciente. Mas os dois lá dentro ainda não ouviram porque Kuroto estava sendo um perseguidor degenerado. Justo quando encurralou Senko. A vizinha impaciente arrancou a porta e gritou para eles calarem a boca. Porém, quando os viu, rapidamente fechou a porta e tentou ligar para a polícia para levar o ser taradão embora. Imediatamente, Kuroto saiu correndo para explicar que não era um tarado especialista na arte de pegar menores. E Senko apoiou ele, dizendo que era adulta, mesmo não parecendo. Isso ajudou a mudar a impressão de Yasuko sobre Kuroto, mas ela ainda estava desconfiada, o que deixou Kuroto super desconfortável. Então Senko disse que ela cuidaria da situação. Para surpresa dele, o jeito dela de lidar com as coisas foi convidar Yasuko para almoçar, e a garota aceitou a oferta porque estava com fome. Alguns momentos depois, Yasuko estava sentada à mesa deles, comendo feliz até não aguentar mais.
e contou que era a primeira refeição decente em 2 dias. Surpreso, Kuroto questionou por que diabos era assim. Então ela se apresentou formalmente, explicando que era estudante e trabalhava de casa para ganhar dinheiro. Senko ficou impressionada com a gatinha independente sentada à sua frente. Yasuko pediu desculpas por ter invadido e tirado conclusões erradas sobre eles. Então perguntou qual era a natureza do relacionamento, fazendo Kuroto congelar de medo. Mas Senko respondeu que era a esposa e mãe dele. Surpreendentemente, Yasuko foi boba o suficiente para acreditar na mentira e aceitou facilmente a resposta sem questionar o quão bizarro aquilo era, já que estava ocupada demais se entupindo de comida. Quando terminou de comer, agradeceu a Senko pela refeição 5 estrelas, e Senko prometeu dar mais sempre que tivessem extra, contanto que ela fingisse não ouvir todos os sons estranhos vindos do apartamento. Yasuko concordou feliz com o acordo, já que ninguém em sã consciência recusaria comida grátis. E quando começou a elogiar Senko, a raposa começou a balançar o rabo e mexer as orelhas sem perceber. Isso pareceu capturar a atenção de Yasuko. E pela primeira vez desde que conheceu Senko, ela falou sobre eles. No entanto, presumiu que Senko estava fazendo cosplay de uma personagem chamada Little Yoko. Kuroto se sentiu extremamente aliviado ao ouvir isso e rapidamente cobriu a boca de Senko antes que ela dissesse algo para corrigir a suposição de Yasuko. Disse a Yasuko que Senko era fã da Little Yoko, deixando ela super empolgada, já que também era fã. Então implorou para Senko fazer a pose e dizer o bordão, o que ela fez, mesmo estando confusa pra caramba. Yasuko então perguntou como ela fazia as orelhas e o rabo se mexerem, e Senko disse que eram partes do corpo dela, então não era problema movê-los. A otaku fanática teve outra suposição errada, acreditando que Senko estava apenas mantendo o personagem, e elogiou a dedicação dela ao papel. Senko tentou explicar que não entendia sobre o que ela estava falando, mas Kuroto a interrompeu e concordou com o que Yasuko disse. Depois que ela saiu, Senko disse a Kuroto que Yasuko era outra pessoa que desejava cuidar, já que aquele prédio era lar de gatos de rua em forma humana. Por outro lado, Kuroto estava aliviado por terem conseguido enganar Yasuko, mas disse que precisavam inventar uma mentira melhor para explicar o relacionamento, e sugeriu dizer que ela era sobrinha dele. Isso fez Senko perguntar provocativamente se dizer que era a mãe dele fez a mente culta vagar para lugares perigosos. Kuroto simplesmente respondeu que não queria que outros questionassem a moralidade dele, e disse que teriam que assistir Little Yoko para manter a mentira. Depois de assistir o episódio mais recente, Senko ficou viciada no anime. Então, Kuroto comprou os episódios anteriores e permitiu que ela maratonasse à vontade. Quando terminou, decidiu fazer o jantar, mas percebeu que estavam sem comida, então disse a Kuroto que ia fazer compras. Ele ofereceu ir no lugar dela, mas ela recusou e insistiu em ir sozinha, então ele decidiu acompanhá-la. Antes de saírem de casa, colocou um chapéu na cabeça dela para esconder as orelhas e jogou um casaco sobre os ombros para cobrir o rabo, para não terem que explicar para todo mundo por que ela tinha aquilo. Quando chegaram no supermercado, Senko se encantou com o quão conveniente o mundo moderno era, e então começou a escolher as coisas que precisava. Quando Kuroto tentou ajudá-la a escolher os vegetais, ela o impediu, dizendo que ela faria isso, já que era uma deidade da agricultura. Se gabou de ter sido responsável por 100 anos de boa colheita e disse que podia escolher bons vegetais até dormindo. Isso lembrou Kuroto de que, perto dela, ele não passava de um novato sem noção. Então decidiu recuar e deixá-la fazer todo o trabalho. No entanto, quando percebeu que ela estava com dificuldade para alcançar uma prateleira alta, tentou ajudar. Mas ela não deixou e flutuou para pegar o que precisava. Kuroto a repreendeu por usar os poderes em público. Mas Senko disse para ele parar de agir feito um velho careta e viver um pouco. Nesse momento, uma garotinha que tinha testemunhado o que ela fez chamou a atenção da mãe para Senko. Mas a mãe descartou, dizendo que ela tinha uma imaginação fértil demais. Aliviado, Kuroto percebeu que tinha se preocupado à toa porque Senko estava completamente de boa com tudo. Quando ela mencionou que supermercados eram interessantes, ele disse que achava que ela seria do tipo que preferia ir à feira livre. Senko respondeu que geralmente se sentia culpada quando ia às feiras porque as pessoas gostavam de dar coisas de graça para ela, já que sempre presumiam que era uma criança fazendo compras. No caminho de volta para casa, Senko agradeceu Kuroto por acompanhá-la, mas disse que ele não precisava sempre ir com ela, já que tinha provado que conseguia lidar com as coisas sozinha. Ainda assim, ele insistiu que a acompanharia sempre que estivesse menos ocupado. Então ela disse que ele podia, se fazer compras com ela o deixasse feliz. Ao ouvir isso, Kuroto percebeu que era a primeira vez em muito tempo que tinha gostado de fazer compras. E isso o deixou feliz pra caramba. Dias depois, quando Kuroto voltou do trabalho, estava pingando aura negativa e parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Senko ficou chocada ao ver essa versão zumbi dele, mas disse para não se preocupar, que faria de tudo para deixá-lo melhor. Quando mencionou que o dia seguinte era domingo e folga dele, Kuroto revelou que tinha que estar no trabalho cedo, já que era um escravo corporativo certificado. Depois de se preparar para dormir, Kuroto pegou o celular para colocar o alarme, mas Senko protestou.
Disse que ele não precisava de um dispositivo irritante e barulhento para acordá-lo quando tinha ela por perto. Mas Kuroto estava cético, então ela teve que convencê-lo a dar uma chance. Não vendo mal nisso, ele concordou em empregar os serviços dela como despertador, e imediatamente desmaiou de exaustão. Senko então apagou as luzes e se juntou a ele na cama, colocando o rabo ao lado para que pudesse abraçá-lo e dormir em paz. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Senko nasceu com ele. E depois de se preparar para começar o dia, virou para acordar Kuroto. Chacoalhou ele algumas vezes, mas estava tão com sono que se recusou a levantar e pediu alguns minutos extras. Senko de repente percebeu que, no estado sonolento, ele estava vulnerável e aberto a sugestões. Então decidiu aproveitar muito a situação. Nesse momento, Kuroto abriu os olhos e disse que tinha que ir trabalhar. Mas a raposa sonolenta disse que ele não precisava levantar e o enganou para dormir mais um pouco, deixando ele abraçar o rabo dela enquanto voltava para a cama. Horas depois, quando Kuroto acordou, percebeu que tinha dormido demais e se perguntou por que Senko não o tinha acordado como combinado. No entanto, a mente dele foi de repente inundada com clipes daquela manhã, fazendo perceber que ele era o arquiteto do próprio atraso. Envergonhado pra caramba, implorou pra ela esquecer os eventos da manhã. Mas Senko recusou, dizendo que ele deveria agir assim mais vezes. Kuroto respondeu que não podia se dar a esse luxo porque atrapalharia o trabalho dele e o transformaria num perdedor ainda maior. Então ela aconselhou ele a ir com calma. Ele tentou colocar o alarme para o dia seguinte, mas ela pegou o celular e garantiu que o acordaria pessoalmente. Então ele concordou com a condição de que ela deixasse ele brincar com o rabo de novo. Pouco tempo depois, Kuroto entrou na cozinha e encontrou Senko usando o fogo de raposa para cozinhar o jantar. Perguntou por que era assim, e ela respondeu que era mais fácil controlar as chamas, então preferia isso ao fogão. Curioso, ele apontou que ela frequentemente usava as chamas como luz noturna e perguntou se não era perigoso, já que geralmente estava meio dormindo. Senko garantiu que ele não tinha nada com que se preocupar porque era uma dobradora de fogo certificada que usava as chamas há mais de 800 anos. Infelizmente, com o avanço da tecnologia moderna, só podia usar as chamas para cozinhar as refeições, já que era a única maneira de continuar praticando e manter a chama do amor acesa. Kuroto então disse que era uma coisa boa, já que significava que ele não precisaria pagar por gás de novo num futuro próximo. No dia seguinte, enquanto Kuroto se preparava para o trabalho, estava chovendo forte, e ele não estava nem um pouco animado para trabalhar na chuva. Perguntou a Senko se ela podia fazer a chuva parar com os poderes, e ela respondeu que podia. Mas justo quando ia provar que o nome do meio dela era Tempestade, Kuroto disse para não se incomodar. Disse que estava só brincando. E pediu para ela usar o ar-condicionado se o apartamento ficasse muito úmido. Já tinha mostrado como operar antes. Mas a raposa velha fez uma careta, já que ainda não estava acostumada com a ideia de máquinas. Kuroto a provocou por isso, dizendo que estava agindo da idade. Mas ela disse para ele não esfregar o status de museu na cara dela. Depois que ele saiu, ela aventurou-se pela casa para começar o autoestudo de máquinas 101 e começou ligando o ar-condicionado. Ficou satisfeita com a facilidade e se permitiu curtir o ar fresco antes de pegar o manual para aprender mais sobre o aparelho. Em seguida, decidiu usar o aspirador e lembrou como ligá-lo pela memória de ter visto Kuroto usar no passado. Infelizmente, ligou no máximo e surtou por causa do barulho ensurdecedor, antes de ir se esconder debaixo dos cobertores dele, feito uma criança assustada. De lá, bateu na máquina com o espanador, implorando para parar, até que eventualmente desligou e decidiu limpar a moda antiga. No entanto, não conseguiu evitar sentir que Kuroto ficaria desapontado com ela por perder para uma máquina burra. Então decidiu tentar mais uma. A sortuda foi a máquina de lavar. E depois de seguir os passos no manual, conseguiu fazê-la funcionar. Porém, depois que concluiu o trabalho, decidiu que as roupas não estavam limpas o suficiente, e lavou de novo usando as mãos. Depois de pendurar a roupa para secar, foi preparar o jantar e decidiu usar o fogão, que descobriu não ser tão ruim assim. Também usou a panela de arroz, e então decidiu fazer o saquê especial dela, já que tinha tempo livre. Quando terminou, entrou no quarto e foi atingida por um frio. Então tentou desligar o ar-condicionado, mas acidentalmente pegou o controle remoto da televisão e ligou aquilo no lugar. Surpresa! Tentou desligar, mas acidentalmente aumentou o volume, e então se assustou com o som que a panela de arroz estava fazendo. Logo ficou sobrecarregada com todos os sons. E no estado de pânico, ligou o ventilador. Para piorar as coisas, o aspirador de repente ligou sozinho. E a pobre Senko se viu numa situação muito aterrorizante. Yasuko ouviu a comoção por acaso. Mas antes que pudesse sair para ajudar, o disjuntor caiu e tudo na casa de Kuroto ficou em silêncio. Então ela ficou onde estava. Quando Kuroto voltou horas depois, a casa estava escura. E uma Senko ainda assustada estava sentada no quarto sem se mexer. Ela explicou o que tinha acontecido. Então ele deduziu que era o disjuntor. E depois de religá-lo, conferiu o conteúdo da geladeira. Felizmente ainda estavam bons, mas Senko decidiu usar a carne e o tofu frito para evitar que estragassem. Então pediu desculpas por causar problemas.
Mas Kuroto garantiu que ela não tinha feito nada de errado e disse que voltar para casa com o sorriso dela era a melhor parte do dia. Então brincou com o rabo dela por um tempo antes de irem conferir o arroz. E viram que não tinha cozinhado. Então Senko decidiu fazer um mingau. Sem que soubessem, estavam sendo observados por Yozora e Shiro, as outras raposas semideusas. E Shiro declarou que ela ia mimar Kuroto pessoalmente, porque Senko parecia estar desleixada. Dias depois, quando um Kuroto empolgado voltou para casa, ficou surpreso ao ver Shiro e se perguntou se os deuses da trama pretendiam testar o nível de autocontrole dele. Shiro então se apresentou e Senko pediu desculpas por não ter chutado a semideusa para fora antes dele voltar. Ele garantiu que não era problema, desde que Shiro não se importasse de estar no apartamento apertado dele. Enquanto se sentavam para comer, ele não conseguia evitar admirar os rabos delas e ficar empolgadinho. Sentindo o olhar intenso, Shiro falou. Mas Kuroto jurou que era mais um olhar fascinado do que tarado, porque gostava da cor do rabo dela. Isso fez Shiro se gabar de que não era culpa dela ser gostosa demais para lidar. E acrescentou que o rabo branco era prova de que era puro sangue. Depois que terminaram a refeição, Kuroto agradeceu a Senko pela comida. Mas Shiro não gostou de estar sendo ignorada, então se inseriu na conversa. Disse que Senko era a Gordon Ramsay das semideusas e podia fazer qualquer coisa com tofu frito. Impressionado, Kuroto disse que não sabia que raposas gostavam de tofu. Então explicaram que tiveram que mudar a dieta porque os humanos começaram a trazer tofu frito como oferendas ao invés de tempurá de rato. Eventualmente se acostumaram tanto que ficou estranho não ter na refeição diária. Naquele momento, caiu a ficha para Senko de que tinha, sem querer, forçado Kuroto a se tornar um viciado em tofu. Então começou a pedir desculpas. Ele garantiu que não se importava porque tudo que ela fazia era uma delícia, e se sentiria estranho se ela parasse de alimentá-lo com tofu frito. Vê-los trocando olhares fez Shiro se sentir como uma terceira roda indesejada. Então, tentou chamar a atenção de Kuroto. Mas Senko disse que era hora de ir, já que tinha terminado de comer. Shiro respondeu que na verdade tinha passado lá para ver Kuroto e não Senko, o que o surpreendeu. Agarrou o queixo de Kuroto e disse que gostava de deixar quem a servia feliz, então queria dar uma recompensa. Imediatamente, o idiota sedento por enredo ficou empolgado, pensando que tipo de recompensa receberia. Mas ela o decepcionou dizendo que ele podia fazer carinho na cabeça dela. Perguntou se ela não ficaria brava e o acertaria com um raio, se referindo ao que Senko fez com ele, e Shiro garantiu que não. Então ele foi em frente e fez carinho na cabeça dela. Enquanto acariciava, foi lembrado de outras coisas que tinha acariciado, e ficou vermelho feito um pimentão. Logo Senko chegou e pediu para ser incluída na diversão. Então a empolgação dele foi ao infinito e além, porque ter duas deusas fofinhas ajoelhadas na frente dele era o sonho degenerado e culto que tinha virado realidade. Só foi trazido de volta à terra pelo som da risada de Shiro, e ela informou que gostaria de adicionar a recompensa. Senko tentou impedi-la, mas ela disse para ficar fora dos assuntos dela, declarando que estava fazendo isso porque Senko não estava satisfazendo Kuroto o suficiente. Kuroto defendeu Senko e disse que ela tinha feito mais do que a parte dela de cuidar dele, mas Shiro não acreditou. Disse que podia ver que ele queria mais, e então usou os poderes para compeli-lo a dizer o que queria dela. Para horror dela, o tarado controlado mentalmente disse que queria tocar o rabo dela. E Shiro ficou assustada pra caramba. Tentou convencê-lo a não chegar mais perto, mas ele ainda estava sob influência do feitiço e continuou vindo pra cima dela feito um zumbi sem mente. Então ela atravessou a parede quando Senko se recusou a ajudá-la. Do outro lado, assustou Yasuko, que estava estressada com o mangá dela. Mas isso não impediu ela de presumir que Shiro era a gata imaginária, Tama. Quando agarrou o rosto da deusa e a chamou de Tama, Shiro perguntou se os óculos eram peça decorativa, e então saiu do apartamento. Vendo isso, Yasuko decidiu encerrar o dia e desabou na cama para dormir e acabar com as alucinações. De volta ao apartamento de Kuroto, ele estava ocupado e emburrado pelo fato de Shiro não ter deixado ele acariciar o rabo dela. Então, Senko ofereceu o dela como tributo, e enquanto ele brincava, secretamente lamentou a chance que perdeu de brincar com o rabo de Shiro. Shiro assistiu eles de fora, e decidiu que não queria mais mimar Kuroto, já que ele era culto demais pro gosto dela. No final daquela semana, Senko preparou um banho pro Kuroto depois que ele voltou do trabalho, e veio avisar para ele ir tomar banho. Quando chegou mais perto, ele implorou para ela não inalar o cheiro dele porque tinha puxado noites no escritório, e cheirava pior que o pântano do Shrek. Senko simpatizou com ele por se sobrecarregar de novo, e entregou a toalha para que pudesse ir se banhar. Enquanto ele se afastava, ela percebeu que a escuridão tinha voltado, e decidiu que precisava fazer algo para removê-la. Enquanto ele estava na banheira, ela tirou a roupa e entrou com uma toalha e um balde para esfregar as costas. Mas ele a expulsou. Claro que isso não funcionou, já que ela simplesmente atravessou a porta e insistiu que ele permitisse que ela cuidasse dele. Vendo a determinação, Kuroto concordou com a condição de que ela deixasse ele fazer o mesmo por ela. Mesmo que as verdadeiras intenções dele fossem nas linhas mais cultas, enquanto ela esfregava as costas, ele curtiu a sensação das mãozinhas nas costas e instruiu sobre quais partes queria que fossem esfregadas com mais força. Quando terminou e enxagou ele,
trocaram de lugar. E ele fez a mesma coisa que ela fez por ele. No entanto, enquanto enxaguava, viu que o rabo dela tinha perdido a fofura, fazendo ele ficar tão mortificado que a ferramenta dele também perdeu poder. Senko perguntou se ele estava bem, mas ele não conseguiu expressar a decepção em palavras e só entrou na banheira com ela. Enquanto ficavam lá curtindo o mergulho, Kuroto disse que tomar banho com ela o fazia sentir que eram família. Senko respondeu que seria a mãe, e ele só riu antes de esguichar água no rosto dela. Disse que era um truque que aprendeu quando era criança, e ensinou Senko a fazer também. Quando terminaram de brincar, Senko admitiu que tinha seguido ele ali porque estava com medo que ele se afogasse por causa do cansaço. Fez carinho na cabeça dele e disse para ele não se forçar tanto. Então, ele prometeu fazer melhor para garantir que ela nunca mais ficasse preocupada. Então ela prometeu levá-lo para visitar a fonte termal mágica secreta que as raposas usavam. E ele, empolgado, disse que mal podia esperar. Mais tarde, depois que se secou e foi sentar na cama, ficou preocupado com o fato de que o rabo da Senko permaneceria tão encolhido quanto as joias dele. Porém, quando ela entrou no quarto com o rabo de volta ao estado original, ele se agarrou empolgado feito uma criança, mas ela não se importou. Durante o fim de semana, Shiro de repente invadiu o apartamento de Yasuko depois de confundir com o de Kuroto. Mas quando percebeu o erro, pediu desculpas e saiu. Quando chegou no lugar de Kuroto, o encontrou deitado na cama e perguntou por que era assim. Senko respondeu que ele estava indo com calma, já que era dia de folga. A deusa mimada reclamou ao ouvir isso, dizendo que tinha vindo até ali para brincar com ele. Então Senko disse que não era culpa delas, que ela tinha vindo num momento inconveniente. Porém, Kuroto, o simp, disse que estava disposto a chegar num acordo e propôs que jogassem videogame. Igual Senko de algumas semanas atrás, Shiro nunca tinha ouvido falar de videogames, mas estava disposta a aprender, já que gostava de desafios. Pouco tempo depois, Shiro estava feliz enquanto jogava o game que Kuroto tinha configurado para ela. Senko ficou impressionada com a facilidade que ela pegou o jeito, e como esperado, Shiro se gabou dizendo que não era fácil ser uma gatinha com cérebro. Kuroto, então, trouxe mais alguns jogos e pediu para ela escolher o que queria jogar. Ao ver a coleção dele, Senko disse que não sabia que ele era gamer. E ele admitiu que, mesmo gostando de jogos, nunca tinha chance de jogar por causa do trabalho. Nesse momento, Shiro selecionou o jogo que queria jogar. E quando Senko viu, disse a Shiro que era um jogo difícil de vencer. Shiro garantiu que seria moleza para ela. E depois que Kuroto colocou, ela usou ele como encosto humano. Essa posição chocou Kuroto, mas a salsicha dele estava empolgada com a companhia, então fez carinho na cabeça dela por garantia. Enquanto Shiro começava a jogar, Senko saiu para preparar lanches, e quando voltou, Shiro já tinha dominado o jogo. Estava feliz de se recompensar com os lanches que Senko fez. E enquanto Kuroto a observava se empanturrando enquanto Senko fazia escândalo com ela, sentiu uma sensação de pertencimento. Para ele, era como estar com a família, e sabia que não trocaria o sentimento por nada no mundo. Os pensamentos foram interrompidos pela Senko, que ofereceu um chá, enquanto Shiro voltou a jogar. Eventualmente só sobrou um lanche, e quando Shiro tentou pegar, Senko se recusou a permitir, já que ela tinha devorado o resto feito uma porquinha gulosa. De repente, uma ideia veio à mente, e ela desafiou Kuroto para um jogo pelo lanche, fazendo Senko repreendê-la, mas ela não se importou. Kuroto também não ligou e aceitou o desafio, afirmando que não pegaria leve com ela por ser novata. No entanto, quando começaram a jogar, Shiro desencadeou uma série de combos absurdos, se recusando a dar chance para o Kuroto revidar, até que ganhou o jogo. O homem ficou chocado por ter sido derrotado por uma iniciante, mas enquanto ela comia feliz o lanche, Senko o consolou e revelou que Shiro tinha trapaceado. A raposa tinha usado os poderes para ler a mente dele e aprender quais movimentos ele queria fazer. Então foi fácil contra-atacar. Kuroto ficou surpreso, mas não conseguiu ficar chateado com Shiro porque a garota parecia tão feliz enquanto comia o lanche. Senko então ofereceu fazer um novo lote. Então a gulosa Shiro desafiou Kuroto para outro jogo por eles. E quando ele perdeu, ela comeu todos os lanches. Porém, ele ainda elogiou ela por ser uma jogadora habilidosa, mesmo sendo primeira vez. E ela revelou que sempre usava movimentos que sabia que ele tinha medo de usar. Mantendo isso em mente, ele concordou em jogar mais algumas partidas. E ainda perdeu todas. Então, quando Shiro terminou de limpar o chão com ele, levantou para ir embora. Prometeu que voltaria outro dia para jogar com ele de novo. E estava prestes a atravessar a parede quando Senko a impediu. Explicou que a parede levava ao apartamento de Yasuko. E foi quando ela contou que tinha confundido o apartamento dela com o deles mais cedo. Depois que finalmente saiu pela porta da frente, Senko sugeriu que fossem ao apartamento de Yasuko e pedissem desculpas em nome de Shiro. No dia seguinte, Senko passou no apartamento de Yasuko com um prato de comida e pediu desculpas por Shiro ter invadido 2 vezes. No início, Yasuko não sabia do que estava falando, mas depois de se lembrar da deusa raposa, percebeu que não tinha estado pirando. Senko então perguntou se podia entrar. Yasuko deixou, e ela ficou surpresa ao ver que a garota estava vivendo num chiqueiro completo. Yasuko pediu desculpas pela bagunça, mas o estômago dela roncou naquele momento.
Então Senko instruiu ela a comer, prometendo limpar a bagunça. Yasuko não precisou ouvir 2 vezes. Imediatamente se acomodou na mesa para comer a comida que Senko trouxe. Por outro lado, Senko começou a limpar e separar o lixo para facilitar a reciclagem. Até usou os poderes para acelerar o processo. Mas Yasuko estava ocupada demais com a comida para notar o que estava acontecendo atrás dela. Quando Senko terminou de limpar, Yasuko agradeceu e tentou pensar num jeito de retribuir por tudo que tinha feito. De repente, uma ideia veio à mente. E ela vasculhou o guarda-roupa até encontrar a fantasia de empregada que procurava. Curiosa, Senko perguntou por que ela tinha uma fantasia do tamanho dela, e Yasuko explicou que era uma fantasia antiga que comprou como material de referência para o mangá. Disse que não precisava mais e queria que Senko ficasse com ela. Mas Senko tentou recusar, já que não era muito de cosplay. Para convencê-la a pegar, Yasuko disse a Senko que os caras adoram essas coisas. Então Senko concordou em vestir. Quando saiu do banheiro, Yasuko virou uma paparazza e tirou fotos dela de todos os ângulos possíveis. Depois que terminou, disse a Senko que a fantasia era um presente para agradecer por cuidar dela. Então Senko aceitou de bom grado. Depois se despediu de Yasuko, e assim que saiu pela porta, Yasuko lamentou o fato de não poder roubá-la de Kuroto. Falando em Kuroto, ele voltou para casa algumas horas depois. E quando viu Senko na roupa, rapidamente fechou a porta. Confusa, Senko foi atrás dele para perguntar se ele odiou como ela ficou. E ele admitiu que tinha ficado empolgado demais ao vê-la assim e teve que recuar para acalmar o pequeno Kuroto. Senko ficou aliviada ao ouvir que ele gostou, e disse que foi Yasuko quem deu a roupa. Ele perguntou por que ela tinha algo assim largado por aí. E ela contou o que Yasuko disse sobre usar como referência para o mangá. Isso o fez pensar, e admitiu que gostaria de ver Senko numa roupa de empregada mais tradicional. Porém, ainda preferia a roupa normal dela, já que parecia mais familiar. Isso fez o coração dela pular uma batida. Mas ele estragou pedindo para afofar o rabo dela, como sempre. Enquanto isso, no reino dos deuses, Shiro estava assistindo eles, e não conseguia superar o quão fofa a roupa de empregada da Senko era. Alguns dias depois que Kuroto e Senko terminaram de jantar, Kuroto tentou limpar a mesa, mas parou quando as costas de repente travaram. Quando a Senko, preocupada, questionou por que as costas dele estavam rangendo feito porta-velha, ele explicou que tinha machucado enquanto levantava coisas pesadas no escritório. Senko simpatizou com a dor, mas disse que ele poderia ter evitado isso se tivesse ido à academia 1 ou 2 vezes por semana. Então ofereceu fazer uma massagem com os pés, mas disse que seria sem final feliz, o que o surpreendeu. Ele tentou entender por que ela não usaria as mãos, e ela explicou que era porque acreditava que ele e Morty tinham o mesmo tipo de fetiche. Kuroto jurou que não era verdade, fazendo ela se lembrar de como ele só focava nas orelhas e no rabo, então congelou ao perceber o quão errada estava. No fim, concordou em usar as mãos, e fez ele deitar de bruços para poder trabalhar bem nas costas. Kuroto não conseguiu evitar curtir a sensação das mãozinhas nas costas, e até pediu para aumentar a pressão. Senko explicou que seria impossível na posição atual, então ele concordou em deixá-la pisar nas costas para ter o efeito desejado que procurava. No momento em que os pezinhos delicados tocaram as costas e ela começou a se mover, Kuroto percebeu que ela era quase leve feito uma pena. Além disso, se viu curtindo os movimentos dela tanto quanto curtiu as mãos, e o levou ao paraíso. Quando Senko terminou, saiu de cima das costas, e depois que ele agradeceu por fazê-lo se sentir melhor, ela o provocou sobre os sons felizes que ele fez o tempo todo. Envergonhado, mudou o foco para ela oferecendo fazer uma massagem, que ela aceitou feliz. Quando começou, notou como as mãos dele cobriam completamente as costas dela, e tentou não pressionar muito forte. Isso fez ela fazer sons felizes. Então ele ficou mais ousado e foi para os bolinhos de arroz dela, fazendo ela cantar uma nota aguda que rivalizava com uma soprano. Pouco tempo depois, terminou. E enquanto Senko agradecia por ajudar a liberar a tensão, ele a provocou pelos sons que fez. Em retaliação, ela começou a fazer cócegas nele, fazendo ele uivar feito lobo na lua cheia. Enquanto isso, no reino dos deuses, Shiro os observava pela tela, e se perguntava se Kuroto sabia a verdade sobre Senko. Mais tarde naquela noite, Kuroto sonhou com uma versão mais jovem dele mesmo, e de Senko comendo os lanches que ela fez. Quando eventualmente acordou e encontrou o rabo da Senko no rosto, se perguntou por que o sonho tinha parecido tão real. Nesse momento, Senko também acordou e demonstrou surpresa ao perceber que ele já estava acordado. Porém, não pensou muito nisso, e disse que prepararia o café da manhã para ele comer antes de sair para o trabalho. Pouco tempo depois, enquanto se despedia dele na porta, prometendo ter a comida favorita pronta quando ele voltasse, Yasuko saiu da casa dela. A dupla a cumprimentou, e Senko ofereceu ajudar a tirar o lixo, mas no final fizeram juntas. Senko então se despediu de Kuroto de novo. E enquanto ele se afastava, Yasuko comentou sobre como ele parecia cansado na maioria das vezes e disse: "O trabalho deve ser desgastante." Senko respondeu que em alguns dias ele parecia feliz,
e falou sobre como ele ficou feliz quando ela pisou nas costas dele. Isso chocou Yasuko, mas Senko não percebeu, já que estava ocupada rezando para que Kuroto continuasse se sentindo melhor. Horas depois, enquanto Kuroto trabalhava, o colega de trabalho Mitaka correu até ele e informou que os documentos em que tinha trabalhado precisavam ser revisados. Segundo ele, a equipe encontrou problemas com o rascunho antigo e queria tudo refeito, então implorou para Kuroto ajudá-lo. Kuroto concordou e foi trabalhar nisso imediatamente, mas não terminou até tarde da noite e perdeu o último trem. Sem jeito de voltar para casa, decidiu retornar ao escritório e passar a noite lá, mas encontrou Shiro no caminho. Imediatamente ficou preocupado que alguém a visse, então jogou a jaqueta sobre o corpo dela para esconder o rabo. Shiro então ofereceu ajudá-lo a chegar em casa usando os poderes, em troca de alguns tributos. Alguns momentos depois, Kuroto saiu de uma loja de conveniência com alguns itens e foi ao santuário onde Shiro estava esperando. Primeiro deu um cachorro quente para ela, que comeu feliz. Depois ofereceu um sorvete, mas ela comeu rápido demais e sofreu uma dor de cabeça pelo frio. Depois que se recuperou, disse a Kuroto que era hora de irem, e ele perguntou se iam voar o caminho todo. Shiro respondeu que seria clichê demais, e então se aproximou de um tori antes de esticar a mão para criar um portal dentro dele. Assim que ela desapareceu pelo portal, Kuroto foi atrás, e ficou impressionado com o que viu do outro lado. Perguntou onde estavam, e ela explicou que tinha simplesmente criado um atalho pelos portões, fazendo ele se maravilhar com os poderes de uma deusa. No momento seguinte, ela perguntou se ele sabia por que Senko passou por todo aquele trabalho por ele, e ele respondeu que era porque ela sentia pena da existência miserável dele. Intrigada, ela perguntou se ele já tinha ouvido falar sobre o ancestral, e imediatamente, ele se lembrou do sonho que teve naquela manhã. Percebeu de quem ela estava falando, e Shiro perguntou o que ele faria se descobrisse que Senko estava com ele apenas porque ele lembrava o ancestral. A resposta foi uma espiral depressiva em que admitiu que era indigno da atenção de Senko. No entanto, ele respondeu que se isso tornasse Senko feliz, estava tudo certo para ele. Ao escutar ele colocando a felicidade dela em primeiro lugar, Shiro acabou lembrando de todas as vezes que os viu juntos, e resolveu não tocar mais no assunto. Então soltou que se ele tivesse falado alguma besteira ou pensado só em si mesmo, teria largado ele no meio das montanhas para refletir sobre as escolhas de vida. Kuroto não se surpreendeu nem um pouco com isso, já que conhecia ela o suficiente para saber que não era do tipo que admite ter sentimentos. Então, quando ela declarou que deixaria ele aos cuidados de Senko, ele comentou que ela era uma pessoa gentil no fundo. Falou sobre como ela sempre aparecia lá para dar uma de marombeira de sofá jogando videogame, e como tinha se oferecido para mandá-lo para casa justamente porque sabia que Senko ficaria na bad se ele não voltasse. Shiro não conseguiu aguentar ser rotulada de amorzinho. Então assim que chegaram no portal de saída, deu um chute nele para fora e tchau. Um tempinho depois, ele finalmente chegou em casa, e Senko praticamente voou para recebê-lo. Disse que tinha ficado super preocupada achando que ele não ia voltar. Então ele pediu desculpas e, claro, agarrou o rabo dela como um viciado. Depois que largou, ela deu umas farejadas nele, e disse que estava cheirando a outra raposa, antes de perguntar cadê a jaqueta dele. Kuroto explicou que cruzou com a Shiro e emprestou a jaqueta, mas deu um branco total e esqueceu de pegar de volta. Senko fingiu chorar para fazer aquela chantagem emocional clássica por ele ter ficado sozinho com a Shiro, e disse que tinha devorado toda a comida sem dó, porque não achava que ele fosse aparecer. Kuroto ficou meio bolado por ter perdido a chance de saborear aquela janta marota, mas ela deu risada e admitiu que estava só zoando a cara dele, o que fez ele respirar aliviado. Cerca de uma semana rolou, e Kuroto demonstrou toda a alegria dele por finalmente ser verão e ter uns dias de folga. Mas quando Senko perguntou quanto tempo ia durar esse paraíso, ele tristemente revelou que seria literalmente um dia. Isso deixou os dois mais deprimidos que segunda-feira de manhã, porque Senko tinha planejado um montão de rolês para fazerem juntos. Mas agora estava tudo pro brejo. Kuroto disse para ela ficar sussa que podiam simplesmente passar o dia em casa na tranquilidade como sempre. Mas naquele exato momento, Shiro atravessou a parede feito fantasma e mandou se prepararem, que tinha bolado o dia perfeito. Usando aqueles portais malucos dela, transportou todo mundo, incluindo Yasuko, para uma praia para curtirem o sol. Yasuko estava nas nuvens de estar ali, mesmo não fazendo a mínima ideia de como tinham chegado lá, já que basicamente arrastaram ela dormindo. Senko sussurrou para Shiro que ela precisava ter mais cuidado perto de Yasuko. Mas a raposa branca ignorou completamente os avisos, dizendo que quanto mais gente, melhor a festa. Também soltou que tinha feito isso para compartilhar aquela vista maravilhosa com todo mundo e de quebra mostrar o corpão dela de biquíni. Yasuko então entrou em modo fotógrafa profissional e começou a tirar fotos dela como se estivesse fazendo um ensaio da Victoria's Secret edição verão. E quando já tinha enchido o celular de fotos, Shiro gritou empolgada que era hora de se molharem. Ela chamou Yasuko de Jazu, o que deixou Senko e Kuroto tipo, oi? Então Yasuko explicou que Jazu era o pseudônimo que usava. Depois disso, as duas partiram para a água enquanto Senko e Kuroto ficaram ali sentadinhos debaixo do guarda-sol, observando a zoeira.
Kuroto comentou sobre como Yasuko e Shiro pareciam ser melhores amigas. Então Senko revelou que elas tinham virado praticamente inseparáveis ultimamente. Então ofereceu melancia, e enquanto devoravam, Kuroto admitiu que estava feliz pra caramba que Shiro tinha literalmente arrastado eles pra fora daquela caverna que chamavam de apartamento. Enquanto continuavam sendo os tiozões que só observam, Senko perguntou se Kuroto não queria entrar na brincadeira, e ele meio que confessou que não tinha a menor noção de como se divertir na praia. Senko disse que estava no mesmo barco, e que a única vez que entrou no mar foi quando teve que fazer aquelas purificações místicas dela. Também admitiu que era literalmente a primeira vez usando biquíni na vida. Então Kuroto elogiou falando que ela estava arrasando naquele biquíni. Nesse momento levou uma bolada na fuça, e Shiro berrou chamando Senko pra brincar com elas. Senko perguntou a Kuroto se ele queria participar da farra, e quando ele topou, montaram uma quadra de vôlei improvisada ali mesmo. No começo, o jogo começou de boa, tranquilão. Mas logo a coisa degringolou e as garotas raposas mostraram que podiam facilmente representar a seleção brasileira nas Olimpíadas. Em certo momento, Yasuko levou uma bola bem na cara, fazendo Shiro cair na risada e zoar ela chamando de descoordenada. Porém, logo depois foi a vez da Shiro levar uma cara cheia de areia depois de falhar miseravelmente em acertar a bola que Senko mandou. Depois dessa, o jogo seguiu numa boa até que chegou o momento decisivo do desempate. E Senko resolveu botar pra quebrar. Depois que Yasuko sacou, Kuroto tocou pra Senko, que carregou energia como se fosse soltar um ataque especial de anime, só pra acabar tendo uma dor súbita nas costas e desabando no chão feito saco de batata. Quando voltou pro guarda-sol com Kuroto, ele ficou solidário porque conhecia bem demais a dor de estar ficando velho. Enquanto isso, Yasuko completou uma escultura de areia épica da Leal Yoko. E Shiro teve a audácia de tentar levar o crédito, sendo que a única coisa que fez foi ficar parada olhando. Nesse momento, Senko chamou as garotas sugerindo que pegassem uns comes. E Shiro imediatamente pediu churrasco. Yasuko concordou que churrasco era praticamente obrigatório para estar na praia, mas Kuroto apontou que não tinham os bagulhos necessários. Antes que pudesse terminar a frase, Yasuko puxou uma churrasqueira da bolsa do nada e explicou que comprou na internet numa daquelas crises existenciais, tentando fugir da realidade do mangá dela. Naquela noite fatídica, tinha ficado tão desesperada e comentou que queria estar numa praia. Shiro, que estava lá na hora, prometeu levá-la numa praia secreta que conhecia, e então basicamente manipulou ela a comprar um monte de tralha, sendo que a maioria era pra ela mesma. Depois que Yasuko terminou de contar essa novelinha mexicana, revelou que tinha dado mancada e esqueceu de trazer ingredientes pra assar, então Shiro teve a ideia genial de irem pescar. Depois que as duas saíram correndo pra pescar feito duas empolgadas, Senko e Kuroto montaram a churrasqueira, e então Kuroto saiu na missão de encontrar qualquer coisa útil. Pouco tempo depois, esbarrou numa barraquinha de lanches que parecia abandonada, até que Sora magicamente apareceu no balcão do nada. Kuroto pediu desculpas por invadir, e ela prometeu fingir que não tinha visto ele ali. Então apontou para uma mesa cheia de travessas de comida e disse que era presente. Antes que pudesse perguntar por que diabos ela estava fazendo isso, a raposa desapareceu, deixando ele mais perdido que cego em tiroteio. Tentou procurar ela por toda a barraca, mas não achou nem sinal e desistiu da vida. Levou a comida de volta para Senko e contou sobre a Sora, achando que era só mais uma pessoa aproveitando a praia. Mas Senko explicou que a praia ficava entre o reino dos deuses e a terra, então humanos não podiam estar ali. Isso deixou ele meio assustadinho. Então ela começou a zoar ele sobre ter encontrado um fantasma e riu da cara de pânico dele. Logo depois, Yasuko e Shiro voltaram com literalmente só um punhado de algas marinhas porque eram pescadoras horríveis. E quando viram aquele banquete, ficaram radiantes. Senko mandou elas pararem de fazer cara triste, e então começou a grelhar a comida que Kuroto conseguiu da Sora. Shiro e Yasuko entraram num modo competitivo de roubo de comida, e Shiro foi quem ganhou. Mas se arrependeu amargamente da vitória quando o calor da lagosta gigante que agarrou quase fritou as mãos dela. Depois que se recuperou do trauma, começaram a discutir sobre quem ia comer o quê. E Senko percebeu que Kuroto estava ali parado feito um poste. Chamou a atenção dele, mandando levantar o traseiro e pegar algo antes que aquelas duas gulosas devorassem tudo que nem piranha. Kuroto não respondeu nem esboçou reação. Simplesmente ficou observando as garotas brigarem com um sorrisinho satisfeito no rosto. Quando a noite caiu, brincaram com fogos de artifício. E Kuroto confessou a Senko que não queria que aquilo acabasse porque significava que ia ter que voltar pro inferno corporativo logo cedo. Senko o consolou, dizendo que era da vida que momentos felizes chegassem ao fim. Mas ele não precisava ficar remoendo isso porque só ia estragar a felicidade dele. Então iluminou tudo com o fogo de raposa dela e sugeriu que pensassem no começo de um novo dia cheio de diversão. Falou sobre soltar mais fogos juntos e até tentar ir num festival de verdade, e isso fez Kuroto dar um sorriso sincero. Quando ele comentou que podiam voltar pra praia no ano seguinte, Yasuko notou as luzinhas místicas e ficou hipnotizada.
Sem que soubessem, Sora estava no topo de um penhasco ali perto, observando tudo. E repetiu o que Senko disse sobre coisas chegando ao fim antes de sumir no ar. Dias se passaram, e enquanto Kuroto se arrumava para o trabalho, ficou completamente hipnotizado pelo programa de culinária que estava passando na TV. O programa mostrava um prato de queijo chamado gratin, e a boca dele começou a salivar só de imaginar como seria bom. Quando Senko apareceu para lembrar que ele estava atrasadíssimo, encontrou ele ainda babando pela comida, e acabou se juntando para assistir também. De repente ele caiu em si e percebeu que estava atrasado pra cacete. Então saiu voado depois de se despedir correndo de Senko. Assim que ele vazou, a raposa ancestral assistiu o programa mais um cadinho, antes de dar um pulo no apartamento de Yasuko para perguntar se ela manjava de fazer aquilo. Yasuko confirmou que sim, surpreendendo Shiro, que estava ali largada no sofá assistindo TV. Perguntou por que Yasuko nunca tinha cozinhado para ela, e a garota respondeu que dava muito trabalho. Então comentou que era uma surpresa a todo-poderosa Senko não conseguir fazer gratin, e Senko explicou que era expert em culinária japonesa, não dessas comidas gringolas. Sendo a puxa-saco profissional que era, Shiro começou a bajular Senko dizendo que ela era a melhor cozinheira do universo inteiro dos animes. Mas Senko mandou ela parar de puxar o saco. No momento seguinte, Yasuko largou a caneta e sugeriu que fizessem gratin juntas, o que deixou Senko de queixo caído. Ela apontou que Yasuko ainda tinha trabalho para terminar, mas a garota disse que estava tranquilo, explicando que tinha batido num bloqueio criativo monstro e precisava dar um tempo. Shiro também disse que ia entrar na jogada, deixando Senko emocionada porque a raposa branca era famosa por ser a rainha da preguiça. Pouco tempo depois, Yasuko separou todos os ingredientes necessários. E a curiosa da Shiro decidiu experimentar o macarrão cru. Obviamente não curtiu. E quando começou a reclamar feito criança, Yasuko mandou a real de que era culpa dela por não esperar cozinhar. Então botou uma panela no fogão, e Shiro acendeu fogo embaixo usando o fogo de raposa dela, fazendo Senko quase ter um treco achando que tinham sido descobertas. Porém, o cérebro travado de Yasuko a convenceu de que Shiro estava só brincando de faz de conta. Mesmo quando ela, sem querer, aumentou a chama para nível incêndio, Yasuko ainda não desconfiou de nada, fazendo Senko se perguntar se a garota tinha algum neurônio funcionando. Quando a água ferveu, Yasuko mandou jogarem o macarrão. E enquanto aquilo cozinhava, ela ensinou a preparar os outros ingredientes. Depois disso, derreteram manteiga numa panela e adicionaram farinha e leite, que Senko misturou tipo chefe profissional. Yasuko ficou de boca aberta vendo ela trabalhar porque a mina aprendia rápido demais, e começou a se questionar se ainda era necessária ali. Logo chegou a hora de adicionar os outros ingredientes. Mas Shiro quase arruinou tudo tentando enfiar açúcar na mistura, porque tinha certeza absoluta que ia ficar mais docinho. Assim que conseguiram convencê-la de que era má ideia, transferiram a mistura para um refratário e cobriram com queijo, antes de mandar pro forno. Senko não manjava nada de forno, então achou fascinante demais quando Yasuko explicou a mágica por trás daquele eletrodoméstico. Rapidinho, o gratin ficou pronto. Então Yasuko tirou do forno, e Shiro se certificou de dar a primeira mordida feito esfomeada. Senko e Yasuko também provaram. E depois de uns minutos curtindo aquela delícia queijosa, Yasuko elogiou Senko por ter mandado super bem logo de primeira. Disse que Kuroto com certeza ia pirar com o prato, e Senko prometeu fazer pra ele. Mais tarde, enquanto Senko lavava a louça, Yasuko agradeceu por limpar tudo. Mas Senko inverteu, falando que era ela quem deveria agradecer pelo ensinamento. Também disse que adorou cozinhar com as duas, e perguntou se topava cozinhar de novo em outra ocasião, e Yasuko topou na hora. Shiro gritou do quarto dizendo que também ia participar, mas Senko cortou falando que o único trabalho dela seria devorar tudo que fizessem. Naquela noite, Senko preparou gratin pro jantar, e Kuroto amou tanto que não parou de elogiar nem um segundo, deixando ela radiante. No final daquela semana, quando Kuroto chegou em casa, começou a reclamar sobre como o clima tinha virado um forno do inferno. Senko disse que ficava mal dele ter que usar jaqueta naquele calorzão absurdo, e ele respondeu que não tinha escolha, era trabalhador corporativo e pronto. Como ele estava mexendo no cabelo enquanto falava, ela sacou que o cabelo dele estava precisando de um corte, e ofereceu cortar. Kuroto ficou meio ressabiado sobre as habilidades de cabeleireira dela, porque não queria terminar parecendo um samurai do período Edo. Senko garantiu que as skills dela eram top, explicando que tinha pesquisado por um tempão porque queria cortar o cabelo dele. Isso acalmou Kuroto. Então ele concordou, mas começou a se arrepender quando ela primeiro cortou um pedação enorme do cabelo dele. E então começou a fazer uns penteados totalmente bizarros. Eventualmente, ela parou de zoar e começou a fazer direito, deixando ele relaxado e lembrando da infância quando a mãe cortava o cabelo dele. Não demorou muito para ele apagar, então Senko teve que acordá-lo quando finalizou a obra e Kuroto ficou impressionado com o resultado no espelho. Então disse que ia lavar, mas Senko falou para deixar quieto, que ia completar o serviço até o fim. Fez ele descansar a cabeça na banheira, e enquanto testava a temperatura da água, Kuroto começou a ficar todo sem jeito e constrangido. Disse que conseguia lavar o cabelo sozinho,
Mas Senko nem deu bola. Ao invés disso, cobriu o rosto dele com o rabo para que não ficasse tão envergonhado enquanto lavava, e para surpresa dele, acabou relaxando de verdade. Teve a sensação de que ela não estava só lavando o cabelo, e estava certíssimo porque toda aquela escuridão pesada que acumulou no dia finalmente evaporou enquanto ela finalizava. Mais tarde, enquanto sentavam para tomar chá, Kuroto agradeceu por deixá-lo apresentável, mesmo que não mudasse o fato de que continuava feio. Senko disse que foi um prazer, mas confessou que basicamente copiou tudo das revistas, fazendo ele cair em si de que poderia ter saído de lá parecendo um palhaço. Quando ele começou a questionar, ela admitiu que era a primeira vez fazendo um corte moderno. Então, tinha ficado nervosinha. Porém, garantiu que tinha recolocado aquele pedação de cabelo que cortou usando magia, e estava tudo nos conformes de novo. O único probleminha era que só ia durar uns 2 ou 3 dias. E quando Kuroto ouviu isso, entrou em modo desespero total, imaginando acordar com uma careca gigante. Senko caiu na risada da reação dele, e disse que estava só brincando. Então ele relaxou e disse que ela estava proibida de cortar o cabelo dele de novo. Ela não gostou nem um pouco de ouvir isso, e já ia começar a chorar quando ele deu risada, e admitiu que estava só tirando uma com a cara dela. Então ela comentou que tinha aprendido um monte de coisas legais graças a ele, e ele disse para não esquentar. Algumas semanas rolaram, e quando Senko acordou e abriu as cortinas, ficou super empolgada porque estava nevando, e ficou ali parada admirando por uns minutos. Reparou que a neve estava muito mais intensa do que o normal para a região, mas continuou empolgadíssima mesmo assim. Nesse momento, sacou que Kuroto estava se aprontando para o trabalho, e ficou horrorizada. Apontou que estava nevando pra caramba, o que segundo ela significava que ele tinha que ficar em casa, mas Kuroto discordou. Então, preocupada, perguntou se os trens iam funcionar, e ele disse que tinha chance de pararem. Por isso queria sair cedo para pegar os que ainda estavam rodando. Ainda não aceitando deixá-lo se aventurar naquele tempo maluco, Senko seguiu Kuroto para fora, e se agarrou nele feito koala tentando convencê-lo a voltar. Mas Kuroto tinha resposta para tudo que ela falava, enquanto tentava convencê-la a entrar porque podia pegar um resfriado. Foi quando ele recebeu um e-mail avisando que não precisava ir para o escritório. Quando contou para Senko, ela suspirou aliviada e reclamou que o escritório deveria ter mandado esse aviso há séculos. Mas enfim, estava feliz demais que ele não precisava sair, e o arrastou escada abaixo para brincar na neve. Enquanto andavam pela vizinhança, Kuroto admirou como a neve deixava o rabo e as orelhas dela ainda mais bonitos. E como não tinha ninguém na rua, aquela preocupação de serem vistos derreteu completamente. Percebendo a expressão dele, Senko perguntou se ele finalmente tinha decidido relaxar e se jogar. Mas ele respondeu que estava apenas curtindo o momento, admirando a beleza dela. Imediatamente, a raposa ficou vermelha feito pimentão, e vapor começou a sair da cabeça, já que o elogio indireto pegou ela totalmente desprevenida. Kuroto achou que ela estava agindo assim porque ele não topou brincar, e pensou consigo mesmo que estava velho demais para ficar pulando na neve feito criança. Nesse exato momento, uma bola de neve acertou ele bem na cara. E Senko disse que já sabia que ele estava pensando na idade. Lembrou ele de que tinha mais de 800 anos, mas ainda estava disposta a brincar feito uma criança de 6, então ele não tinha desculpa nenhuma para não participar. Essa foi toda a motivação que ele precisava para começar uma guerra de bolas de neve épica, mas foi atingido quase na hora e resolveu se jogar na neve. Pediu para Senko fazer igual, então ela literalmente pulou de cabeça num monte de neve, fazendo ele rir e zoar ela. Depois que reapareceu toda nevada e deitou do lado dele, riram bastante e bateram um papo gostoso. Uns minutos depois, Senko e Kuroto voltaram pro apartamento. E enquanto Kuroto começava a tirar as roupas molhadas, Senko disse que ia preparar um banho quentinho. Porém, antes que pudesse sair, ele de repente perguntou se podia usar o rabo dela como aquecedor para os dedos congelados. Senko não ficou surpresa com o pedido, mas zoou ele sobre ser completamente viciado em fofura antes de se ajoelhar para deixar ele fazer a festa. No segundo em que ele encostou no rabo, ela deu um gritinho surpreso porque as mãos dele estavam geladas. Mas Kuroto nem notou enquanto aproveitava aquele momento de pura felicidade. Algum tempo depois, Senko começou a espirrar e cancelou os privilégios de tocar o rabo até segunda ordem. Porém, isso durou menos que promessa de ano novo, porque depois do banho ele se enfiou debaixo da Kotatsu com ela e se aconchegou com o rabo dela feito bebê carente, e Senko deixou. Depois de uns minutos, ela saiu de debaixo da Kotatsu dizendo que precisava fazer o jantar e prometeu deixá-lo afofar o rabo depois, mas o bebezão mimado começou a fazer beicinho. Nesse momento, ouviram uma voz mandando Senko deixar o garoto fazer o que quisesse. E Kuroto concordou antes de perceber que tinha alguém no quarto com eles. Quando virou na direção da voz, foi abençoado pelo par de almofadas mais macias do universo, porque Sora estava sentada ali do ladinho dele. Rapidamente se afastou e pediu desculpas por ter tocado os tesouros dela sem autorização. Mas Sora não pareceu nem aí. Quando finalmente conseguiu olhar direito para ela, percebeu que era a mulher misteriosa da praia, e agradeceu pela comida que ela tinha dado. Senko também agradeceu. E a raposa veterana revelou que tinha dado um castigo na Shiro por ter levado todo mundo pra praia sem permissão.
Então se apresentou formalmente pro Kuroto, dizendo que era a chefe de Senko, o que explicou por que a aura dela era tão imponente. Porém, quando ela levantou e ele viu que era do tamanho de um gnomo, aquele medo inicial virou puro choque. Mesmo assim, isso não impediu os olhinhos safados dele de fazerem um tour completo pelo corpo dela. Então Sora zoou ele perguntando se queria uma inspeção mais detalhada. Pressionou o corpo contra ele de um jeito bem sugestivo, fazendo Senko educadamente pedir para ela tirar as garras dele. Sora respondeu que estava simplesmente fazendo o que Senko não fazia, já que ela se recusava a dar aquele tchauzinho. E Senko entrou em pânico total tentando explicar que a missão dela ali não tinha nada a ver com isso. Ignorando completamente o surto, Sora empurrou Kuroto pra cama e disse que ia dar pessoalmente uma amostra grátis de como era o paraíso. Encorajou ele a não se segurar e liberar os desejos. Mas pra surpresa dela, o tarado de primeira disse que só queria brincar com o rabo fofinho dela. Antes que pudesse agarrar, Senko meteu o próprio rabo no rosto dele e o puxou pra perto enquanto avisava Sora que ele estava sob os cuidados dela. Sora achou aquela cena possessiva fofa demais. Então zoou eles por serem um casal esquisito e disse que ia vazar antes que o rabo dela fosse sequestrado. Na porta, avisou Kuroto que o rosto dele sempre parecia acabado e aconselhou a se cuidar para que algo ruim não rolasse. A última coisa que disse foi que seria burrice fazer Senko ficar triste, e isso deixou mais dúvidas na cabeça de Kuroto do que respostas. Depois que ela sumiu, Senko começou a fazer o jantar. Mas parou para chamar a atenção de Kuroto por ficar desejando outros rabos quando ela estava ali disponível 24/7. Kuroto pediu desculpas pela falta de consideração, mas zoou ela sobre estar com ciúmes, e Senko insistiu que ciúmes zero. Disse que se ele tivesse tocado o rabo da Sora, teria virado história antiga, e que tinha apenas o protegido feito uma mãe zelosa. Depois de um discursinho, voltou a cozinhar. E quando a comida ficou pronta, Kuroto reparou que ela tinha feito tipo nas coxas mesmo. Isso fez ele lembrar do aviso da Sora sobre não deixar Senko brava, e ficou se perguntando se aquilo era só uma prévia da fúria dela. Sem alternativa, decidiu comer aquilo mesmo não estando lá essas coisas, e Senko mandou ele limpar o prato todo. Enquanto isso, estavam sendo vigiados do reino divino por Shiro e Sora. E quando Shiro comentou que Kuroto era um completo alienado, Sora misteriosamente respondeu que esperava que a situação não piorasse. No final daquela semana, Senko terminou de limpar o AP usando o aspirador que não causava mais terror. Depois que guardou e agradeceu a máquina, sim, ela agradeceu, abriu a bagagem para ver o que ia preparar para o jantar. E achou uma estampa antiga de flor. Isso ativou as memórias dela daquele tempo em que o pequeno Kuroto tinha se perdido da avó, e ela o ajudou a encontrar o caminho de volta. Kuroto não tinha certeza de quem tinha ajudado, mas tinha convicção de que era uma divindade raposa, então deixou a flor de cerejeira que segurava como oferenda na estátua de Inari. Senko pegou depois que ele e a avó foram embora, e ficou toda feliz com a oferenda singela. De volta ao presente, ela de repente sentiu uma perturbação na força, e estava certíssima porque Kuroto estava levando uma baita bronca do chefe naquele exato momento. Querendo animar ele, esperou para recebê-lo na porta quando voltasse feito recepcionista de hotel. E ele ficou chocado que ela tinha transformado o lugar num restaurante improvisado. Dentro do quarto, tinha arrumado com capricho o saquê especial e preparado o jantar dele igual fariam num restaurante chique de verdade. Kuroto ficou empolgadíssimo com aquilo, e os dois se sentaram para curtir o jantar e uns drinks. Ele comentou sobre como o vinho casava perfeitinho com a comida, e quando terminou de comer, ela continuou servindo vinho, que ele não recusou nem a pau. Olhando para a garrafa, viu que ela tinha dado o nome de Flor de Cerejeira das Raposas. E ela explicou que era porque a temporada das cerejeiras estava chegando. Então sugeriu que fossem admirar as cerejeiras quando florescessem, e Kuroto topou na hora. Pouco tempo depois, Kuroto estava bebum da Silva. Então começou a falar sem parar sobre tudo que vinha na cabeça. Senko sugeriu que tomasse água para voltar à realidade, mas ele derrubou o copo acidentalmente tentando pegar. Senko foi rapidinho limpar a bagunça, então ele pediu desculpas e tentou dar o cartão de visitas, dizendo que ia pagar pelo estrago. A garota raposa apontou que estavam em casa e não num restaurante de verdade, fazendo ele cair em si do mico e começar a se sentir um idiota. Depois de lamentar que até a Shiro seria mais útil que ele, de repente mudou de assunto pro que rolou no trabalho. Teve um pepino com um cliente chato, e quando foi falar com o chefe sobre isso, o cara gritou com ele e mandou fazer o que o cliente queria, nem ligando que estavam completamente errados. Então continuou desabafando sobre a situação merda, e se diminuindo toda vez que tinha brecha. Senko ficou solidária, mas disse pra ele parar de se rebaixar assim, que estava ali disposta a escutar tudo. Encorajou ele a não segurar nada e despejar tudo que estava no peito sem medo de ser julgado, porque ela era a última pessoa que faria isso. Ouvir essas palavras deixou Kuroto super emocionado, e quando não aguentou mais segurar, deixou as lágrimas rolarem livremente. Senko simplesmente o abraçou e deixou ele liberar toda aquela emoção guardada do único jeito que sabia. Quando finalmente parou, estava tão exausto que desmaiou no rabo dela e começou a babar nele. Senko então reparou que a escuridão só crescia ao invés de diminuir.
deixando ela ainda mais preocupada. Como de costume, Sora e Shiro estavam assistindo tudo do reino divino, e a Shiro Bebum reclamou sobre como morria de saudade da comida da Senko. Sora lembrou que ela ainda comia sempre que descia pra terra, mas Shiro insistiu que não era a mesma vibe. Isso fez Sora dizer pra não esquentar porque o desejo ia ser realizado mais rápido do que imaginava. Dias depois, enquanto Kuroto estava no escritório, Mitaka apareceu pra confirmar se ele ia mesmo tirar férias. Antes que Kuroto pudesse responder, aquele careca barrigudo que eles chamavam de chefe saiu do escritório berrando com eles. Horas depois, o Kuroto acabado chegou em casa, e Senko comemorou ele finalmente ter conseguido uns dias de folga. Disse que estava animadíssima para passar tempo com ele. Então ele sugeriu que fizessem uma viagem. Ela então começou a preparar o jantar, e enquanto isso discutiram sobre onde queriam ir e acabaram decidindo ir admirar as flores de cerejeira. Na manhã seguinte, Kuroto foi arrancado do sono pelo telefone tocando. E quando atendeu, a mãe avisou que o pai tinha sido levado às pressas para o hospital. Depois que desligou, ele lembrou do aviso sinistro da Sora sobre algo ruim acontecer. E ficou se perguntando se era exatamente isso. Foi interrompido pela Senko, que mandou ele ir para casa ver o pai, e garantir que não estava em perigo de morte. Kuroto ficou meio dividido porque não queria quebrar a promessa de ver as cerejeiras com ela, mas Senko insistiu que não tinha problema. Disse que podiam ir outra hora, que o pai dele era bem mais importante no momento, então ele topou ir. Pouco depois, estava arrumado e pronto para partir, mas não conseguia parar de se preocupar com o bem-estar de Senko, já que não ia estar em casa. Senko teve que garantir 1000 vezes que ficaria bem, mas ele não acreditou muito e deu o celular para ela usar em caso de emergência. Ela perguntou qual ele ia usar, então ele mostrou o telefone do trabalho e ligou para o que tinha dado a ela. Ensinou como atender, mas quando tentou ensinar a fazer ligação, ela basicamente empurrou ele porta afora. Kuroto então passou as próximas horas viajando para a cidade natal, e quando chegou no hospital, a mãe ficou surpresa de vê-lo. Foram para casa juntos, e ela explicou que não era nada grave, que o pai só tinha quebrado um osso porque caiu bêbado. De volta à cidade, Senko arrumou as malas para ir embora, mas esqueceu o telefone de Kuroto. Quando ia sair, Yasuko apareceu na porta devolvendo a marmita que tinha dado antes. Vendo a bagagem, perguntou se Senko ia viajar, e Senko disse que precisava dar um rolê rápido. Enquanto isso, Kuroto ia sair quando o gato da família veio cumprimentá-lo. Então levou o bichano junto para visitar o túmulo da avó. Depois de prestar respeitos, reparou numa cerejeira, e de repente teve um flashback daquele dia em que se perdeu. Quando caiu a ficha de que quem o salvou foi Senko, fez a conexão com o ancestral, e percebeu que ela vinha cuidando dele há anos. Na mesma hora, pegou o telefone para ligar, mas ela não atendeu, deixando ele meio preocupado. Nesse momento, recebeu ligação do Mitaka querendo saber quando ia voltar da folga. Disse que o escritório estava um caos total, e precisavam que Kuroto desse as caras para ajudar. Ao invés de mandar ele se virar, Kuroto concordou em voltar no dia seguinte e aparecer no trabalho. Mitaka ficou nas nuvens de felicidade, e chamou Kuroto de salvador antes de desligar. Na manhã seguinte, fez a mala e se preparou para voltar, mas decidiu tentar ligar para Senko antes de ir. Mais uma vez, só deu caixa postal. Então se convenceu de que era porque ela não manjava de telefone. A mãe escutou ele falando o nome de Senko. Então perguntou se era a namorada, e ele meio que confessou que não sabia exatamente o que eram, antes de sair fora. Chegou na cidade algumas horas depois, e enquanto caminhava para casa, ficou imaginando a reação de Senko ao vê-lo chegar de surpresa. Porém, ficou super decepcionado quando entrou no AP, e encontrou vazio. Viu o telefone largado onde ela tinha deixado, e depois de checar, descobriu que ela nunca viu nenhuma das ligações dele. Tentando não pirar, foi guardar o tofu na geladeira, e reparou na marmita que Yasuko tinha devolvido. Imediatamente foi perguntar se Senko estava com ela, ou se tinha visto. E Yasuko disse que viu Senko saindo com um pano embrulhado e um guarda-chuva. Ela resumiu direitinho a conversa que teve com Senko sobre para onde ia, e acrescentou que Shiro também não tinha dado as caras, mas tinha certeza que ela apareceria logo porque estava doida para assistir o final de Little Yoko. Enquanto isso, Shiro estava se empanturrando da comida que Senko preparou, enquanto Senko embalava marmita e saquê. Quando terminou, avisou Shiro que ia embora, mas que precisava bater um papo com Sora primeiro. A veterana já manjava que era sobre a escuridão do Kuroto, então puxou uma tela holográfica e mostrou antes de dar o veredito. Disse que já que estava óbvio que Senko não conseguia eliminar a escuridão de Kuroto, não importa o que fizesse. Senko não precisava voltar para a Terra. Shiro achou aquilo um absurdo, e começou a reclamar sobre perder o final de Little Yoko. Mas um trovão súbito calou a boca dela. Ao mesmo tempo, um Kuroto preocupado estava em casa, e quando lembrou que o final de Little Yoko ia passar, ligou a TV. Yasuko também estava assistindo, mas não conseguia parar de se preocupar que Shiro não tinha aparecido. No episódio, Little Yoko encarou o arqui-inimigo dela de novo, mas a luta foi interrompida por um cometa chegando. Sendo a heroína foda que era, Little Yoko foi interceptar o cometa e se sacrificou para impedir ele de destruir a Terra.
Vendo isso, o inimigo dela desabou no choro, dizendo que não estava pronto para se despedir. Ao ouvir a palavra despedida, Kuroto lembrou do aviso da Sora, e de repente ficou desesperado, achando que os últimos dias com Senko eram o jeito dela de dar tchau. Imediatamente saiu correndo de casa para ir no santuário mais próximo, e chamou Senko perguntando se nunca mais iam se ver. Naquele momento, Senko ainda estava no confronto com Sora, que disse entender a necessidade dela de retribuir a gentileza do ancestral que a ajudou quando estava ferida. Porém, do jeito que as coisas iam, a história ia se repetir. E ela queria saber se Senko estava disposta a passar por aquilo de novo. O que tinha rolado foi que o ancestral de Kuroto morreu porque a escuridão ficou pesada demais. E Senko se culpou pela morte, por isso grudou no Kuroto feito chiclete esperando evitar replay. Sora mandou desistir e seguir em frente. Mas Senko respondeu que não era Elsa, então não ia fazer isso. Concordou que estava fazendo tudo por motivos egoístas, e que podia acabar do mesmo jeito, mas queria continuar ajudando Kuroto de todo jeito possível. Vendo a determinação inabalável, Sora perguntou o que ela faria se proibisse ela de continuar a missão de salvar Kuroto. Senko pensou em todos os momentos com Kuroto, e ousadamente disse que mesmo assim não impediria ela de cuidar dele. Isso deixou Sora sem palavras, mas Shiro se sentiu orgulhosa, então Senko sorriu. Mais tarde, Kuroto vagou por um parque, e quando viu as cerejeiras, ficou se questionando se algum dia cumpriria a promessa para Senko. Nesse momento, a raposa que ocupou os pensamentos dele o dia inteiro de repente apareceu. E quando o viu, ficou surpresa. Enquanto se preocupava com a aparência dele, disse que não sabia que ele já tinha voltado, e explicou que tinha ido buscar suprimentos para eles. Também disse que estava no parque porque queria explorar para ver se era bom para admirar as cerejeiras. Então perguntou se ele queria explorar junto, já que estavam ali. E ele topou. Enquanto andavam, Sora e Shiro assistiam, e Sora revelou que tinha dito tudo aquilo só para testar a determinação de Senko. Sempre torceu por eles, e estava curiosa para ver o que o futuro reservava. No parque, Senko e Kuroto acharam um cantinho debaixo das árvores para montar um piquenique, e Senko serviu o saquê. Kuroto ficou meio preocupado que iam ser vistos, mas ela tranquilizou dizendo que tinha posto uma barreira mágica para esconder a aparência dela de quem não a conhecia. Então trouxe a comida, e depois que comeram e beberam por um tempo, Kuroto percebeu que ela estava bebum. Ela nem ligou. E disse que dali pra frente ele não podia rejeitar os mimos dela, e ele concordou. Puxou ele pra descansar no colo. E enquanto ele olhava pra cima, de repente lembrou daquele dia que ela ajudou. Então rapidamente sentou, agradeceu por sempre cuidar dele. Mas ela lembrou que não se importava. Puxou ele de volta, e depois de mandar relaxar, apagou. Kuroto tentou acordá-la pra irem pra casa, mas quando ela não se mexeu, resolveu tirar uma soneca também. Não tinha dormido muito quando Yasuko e Shiro apareceram, e decidiram invadir o encontro não oficial. As garotas devoraram a comida e assistiram Little Yoko, e terminaram chorando quando Yoko voltou viva. Enquanto Kuroto e Senko as observavam, concordaram que ficariam juntos aconteça o que acontecer. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.